Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ver em direto no Facebook, é indiferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas, às 21 horas. E nesta rádio pode ouvir aos sábados, às 12 e domingo, às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Numa semana em que vamos olhar para a decisão de Pretória de extraditar Manuel Chang para Moçambique. É o assunto incendiário da semana. Das redes sociais. Mas antes disso, Fernando Lima, vamos ao seu foco de semana, que é exploração madeireira em Tete. Bem, eu tomo como elemento da semana uma questão antiga, mas com novos contornos. Esta semana houve uma reunião em Tete para se discutirem questões sobre a exploração florestal e, sobretudo, os contornos das ilegalidades em relação à exploração madeireira, em relação a uma espécie particular de madeira, a madeira Ncula, que aparentemente é uma madeira desta zona e abrange não só a província de Tete, como também a Zâmbia, e que está a ser alvo de um grande apetite, adivinhe-se de quem? De madeireiros chineses. Os madeireiros chineses, como sempre, atuam sobre os próprios operadores moçambicanos, nomeadamente os operadores das licenças simples, aqueles que, em última análise, tiram as licenças exatamente para repassarem os seus direitos a terceiros. Os madeireiros ou os comerciantes chineses habitualmente têm uma liquidez excepcional, portanto têm sempre uma grande voragem de comprar madeira. Num determinado momento, e já este ano e no final do ano passado, houve a percepção de que o mercado chinês de algum modo tinha abrandado consideravelmente a sua voracidade em relação às florestas moçambicanas. Pelos vistos, as palavras são da Procuradora da República em Tete. Pelos vistos, a voragem sobre a floresta moçambicana continua na província de Tete. Eventualmente, já há muito pouca árvore para cortar em Cabo Delgado, na Zambésia e em Sofala, e, portanto, o Tete ainda tem estas capacidades e estas potencialidades, o que significa que também, ao nível do transporte, pelos vistos, há luz verde para que estes caminhões possam circular de Tete até aos pontos de escoamento. Neste caso, o ponto mais próximo de escoamento seria o Porto da Beira. Portanto, está aqui um alerta muito claro para o Mitader, que se notabilizou na Operação Tronco, muito publicitada, muito mediatizada, mas alguém parece que está a dormir na forma e, portanto, era bom que houvesse um olhar com atenção sobre a província de Tete e, nomeadamente, sobre suspeições de que as próprias autoridades desta província, de algum modo, fecham os olhos a esta exploração desenfreada. Fecham os olhos e algumas participam ativamente. São essas as suspeições que existem, ou seja, que a exploração madeireira em Tete é encorajada pelas famílias do poder, pelas autoridades locais. Portanto, era importante que o Ministério da Terra esclarecesse esses assuntos e, portanto, conseguisse destrinçar o trigo do joio e separasse aquilo que é suspeição, que é boato, daquilo que está a acontecer na realidade. E quando temos pessoas do Ministério Público muito preocupadas com esta situação, não me parece que seja apenas um boato.
Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso principal tema que elencamos para este programa, que é a extradição de Manuel Chang. Pretória decidiu atender o pedido de Moçambique de extraditar Manuel Chang para a sua terra de origem. Fernando Lima, está surpreendido com esta decisão? De algum modo estou surpreendido, porque o caso posto no tribunal pelas autoridades americanas parece-me bem sólido, talvez mais argumentado que o caso moçambicano, mas no fim do dia aquilo que o tribunal enviou para o Ministério da Justiça sul-africano foi que o ministro Manuel Chang era extraditável para Moçambique e para os Estados Unidos. O Tratado África do Sul-Estados Unidos tem determinadas cláusulas essas que não são idênticas ao Tratado da SADC respeitante à extradição. Aliás, uma das coisas que foi colocada numa fase inicial, em termos de dúvida se era possível extraditar ou não Manuel Chang para Moçambique, era se ambas as partes tinham subscrito o Tratado da SADC. Portanto, parece-me válido, quer para a África do Sul, quer para a SADC. E como o Ministro da Justiça argumentou com base no Tratado da SADC, é importante a nacionalidade da pessoa em causa, a sua posição, os crimes que foram cometidos em solo moçambicano, e, portanto, havia toda uma argumentação que podia solidificar ou consubstanciar a posição do ministro sul-africano. De qualquer forma, não deixa de ser interessante que esta decisão é tomada no dia em que os novos membros do Parlamento da África do Sul e no regime sul-africano que segue as normas de muitos governos por esse mundo fora, uma parte dos ministros exatamente vem do Parlamento, ou seja, a percepção é de que um ministro, para ter, digamos, apoio popular ou legitimidade popular, foi votado em termos de membro do Parlamento e vem para o governo saído do Parlamento, da sua posição de membro do Parlamento. Hoje, sexta-feira, não se sabe se Michael Massuta vai fazer parte do novo governo, do novo governo, uma vez que o novo governo deve ser anunciado entre domingo e segunda-feira. Portanto, embora não seja ilegal, não houve nenhuma ilegalidade nesta decisão do ministro Massuta, mas é interessante que a decisão foi anunciada num comunicado de imprensa a altas horas da noite, ou seja, fora das chamadas horas de expediente. E os principais interessados no processo ainda não foram notificados. Ainda não foram notificados. Portanto, depois das eleições, naquele período em que habitualmente os ministros e os ministérios apenas, digamos, fazem despachos de assuntos correntes, ou seja, não tomam decisões que habitualmente sejam de assuntos de fundo ou que tenham implicações políticas. Não é de todo controverso que um pedido de extradição, que por um lado envolve os Estados Unidos e envolve um ex-ministro de Moçambique, claramente é um assunto político. Até que ponto, Fernando Lima, pesou esta forte relação histórico-partido político-partidária em relação ao ANC Frelimo? Eu tenho algumas dúvidas nesta linha de argumentação. Quais são as minhas dúvidas? É que a África do Sul, em muitas questões sensíveis, não tem
feito jus a essa amizade. Mas entre vimos em Moçambique. fevereiro a ministra Lindoa Sisulu, que acabou soltando e anunciou que o Manuel Cheng será extraditado para Moçambique. Não tenho a mínima dúvida que Lindoa Sisulu é a favor da extradição de Cheng para Moçambique, mas depois dessa declaração já esteve aqui numa visita a Maputo. Não sei o que veio fazer a Maputo, mas esteve inclusivamente no escritório da presidência da República. Não excluo a possibilidade deste tema ser tratado ao mais alto nível, mas também o facto deste tema ser tratado ao mais alto nível não significa que uma parte expressa o seu desejo. Não é crime fazer uma pergunta ou expressar um desejo, mas também a outra parte não tem que corresponder a esse desejo. Pode dizer, bem, caro amigo, estes procedimentos na África do Sul seguem o seu curso nos tribunais. Mas eu gostaria de recordar que a África do Sul, em questões económicas, tem feito um grande fica-pé aos desejos de Moçambique. Só muito recentemente, aqui a África do Sul, que está a braços com uma grande crise energética e com uma grande crise na ESCOM, aceitou renegociar o preço da tarifa da HCB em relação à ESCOM. A África do Sul, até hoje, e independentemente de todos os lobbies moçambicanos e de terceiras pessoas, dos nhangumeles da vida que tentaram defender Mpandancua, aquela palavra-chave que os moçambicanos esperavam, que era nos planos de desenvolvimento da África do Sul aparecer como uma das fontes energéticas para a futura África do Sul, haver uma nova barragem em Moçambique, nunca apareceu. A África do Sul sempre se recusou a fazer isso, para além de, formalmente, nunca deu qualquer aval à criação de uma nova barragem em Moçambique. E, aliás, essa é uma das razões porque Mpandancua até hoje não avançou, porque os potenciais financiadores argumentam sem um tomador de peso como é a África do Sul, vamos investir 3 bilhões, se não me engano, 3,2 mil milhões de dólares numa barragem que vai vender energia a quem? Portanto, isto não é um presidente iluminado que acorda de manhã e diz que quer mais uma barragem. As coisas são mais complexas, mas a reversão de Cahora Bassa correu da maneira como correu, exatamente porque tinha um tomador firme da energia que teve que assinar documentos que foram tomados pelo sindicato bancário e só depois disso a que se fez o negócio. Aliás, houve muito nervosismo final neste processo, exatamente porque aparentemente acho que houve uns ministros e o próprio presidente da África do Sul que tiveram que ser acordados de madrugada para mandar um fax a Moçambique com este compromisso. Um terceiro elemento, o braço de ferro em relação ao transporte de minérios para Maputo por via rodoviária, ao invés de se utilizar o caminho de ferro, em que claramente a África do Sul faz o jogo do lobby camionista sul-africano. Aliás, eles têm a parte de leão no transporte do ferrocrómio para Maputo, e Moçambique perde as suas receitas utilizando de forma mais massiva a linha de Ressano Garcia, independentemente se a linha está ou não em boas condições para ter uma utilização maior. Mas isto para demonstrar o seguinte: a África do Sul e o governo do ANC não está de linha aberta para escutar tudo o que as autoridades de Moçambique pedem, mesmo que esses pedidos sejam expressos ao mais alto nível, ou seja, em conversas tete-a-tete, olhos nos olhos, entre
entre presidentes. Vimos o anterior presidente, que inclusivamente fez o seu tirocínio da luta armada aqui em Moçambique, e o facto de termos Jacob Zuma na presidência da África do Sul não melhorou as relações económicas entre Moçambique e a África do Sul. Portanto, em relação a Chang, claramente que houve esses contactos, não é líquido que a África do Sul se deu a essa amizade. Eu li todas estas coisas, não há nenhuma indicação que isso tenha sido feito. E, por outro lado, a decisão executiva do governo sul-africano tinha cabimento, uma vez que o Tribunal de Kempton Park pôs em cima da mesa as duas possibilidades, e como nós explicámos anteriormente aqui, a decisão final seria do ministro. Não era uma decisão política, como ouvi dizer em muitos setores, é uma decisão administrativa, sim, mas fundamentada por um tribunal de leis. E o tribunal deu exatamente essa possibilidade de... Um perito que é citado pelas Itamar, está também no Savana, que argumenta de que a possibilidade do recurso triunfar é praticamente zero, porque é uma decisão executiva e não judicial. Eu tomei nota dessa opinião do Peter Gastrow, que é uma autoridade legal de grande reputação na África do Sul, na África Austral, no Tribunal Penal Internacional. Mas há uma outra interpretação, que a ordem de extradição terá que ser, no fim do dia, assinada pelo Presidente da República da África do Sul. E, portanto, em função disso, o Presidente poderia ainda interferir. O Presidente já tomou posse no Parlamento da África do Sul, mas só este sábado, a partir de sábado, que começa, de facto, a exercer as suas funções. Portanto, se há esta janela de oportunidade, existe, de facto, a possibilidade de uma decisão de nível presidencial e também de as autoridades americanas exercerem alguma influência, e, a partir do comunicado emitido pela Embaixada em Pretória, está claro que as autoridades americanas não gostaram da decisão, manifestaram o seu desapontamento sul-africana, e, por outro lado, não sei bem com que argumento, insistem que Manuel Chang deve ir a julgamento nos Estados Unidos. E o argumento americano também tem a sua razão de ser, porque uma parte dos crimes defraudou cidadãos americanos, e esses crimes foram cometidos através de instituições financeiras norte-americanas. E outro desapontamento também foi sentido aqui deste lado, frustração, sobretudo nas redes sociais, e o cidadão comum, o cidadão ordinário, mas do outro lado abriu-se garrafas de champanhe. Acho que sim. No fim do dia, aquilo que eu acho é que houve um plebiscito informal da popularidade do nosso sistema de justiça. E esse plebiscito é claramente negativo para o nosso sistema de justiça. No passado, houve pelo menos dois inquéritos. Penso que o tema de fundo era a questão da corrupção, e nesses dois inquéritos o nosso sistema judiciário veio sempre na cauda em termos da confiança dos seus cidadãos. Pelos vistos, os cidadãos moçambicanos continuam a ter muitas dúvidas sobre o nosso sistema, e claramente e abertamente e sem grandes rodeios, o cidadão da rua
queria que Chang fosse... Mas não seria uma oportunidade, se o Chang provavelmente seja julgado em Moçambique, uma oportunidade para o nosso sistema de justiça lavar a cara e reverter este resultado desse plebiscito informal? Pode ser, ou seja, existe esse potencial, mas nós sabemos quanto a nossa casa gasta, e afastando todas as questões políticas, se haveria delação premiada nos Estados Unidos, se Chang iria explicar que o presidente Guebuza, que é o grande chefe de toda esta conspiração, e outras coisas, porque é isso que está por detrás desta expectativa dos moçambicanos. Finalmente, se Chang for aos Estados Unidos, quem vai ser desmontado e apontado como o grande arquiteto das dívidas ocultas vai ser o presidente Guebuza, uma vez que neste país, e todos sabemos isso, não há ministros que se colocam acima do Presidente da República, porque, inclusivamente, o Presidente da República tem estas premissas constitucionais de ser o chefe do governo. Mas, portanto, abstraindo as questões de natureza política, do ponto de vista técnico, todo o nosso aparelho de administração de justiça tem muitas deficiências, tem muitas brechas. Portanto, as dúvidas que existem, não duvido que haja pessoas na Procuradoria muito interessadas em que este processo corra pelo melhor. Mas, à partida, há muitos adversários de que este julgamento corra bem. E nós sabemos, não somos ingênuos, sabemos que estes adversários estão em todo lado, inclusivamente a partir dos advogados. Os advogados, também é bom que se diga, fazem o seu papel, cumprem as suas tarefas, porque exatamente são contratados para defenderem os seus constituintes, o contrário a que seria de admirar que entregassem os seus constituintes para irem à cadeia. Portanto, há todos estes perigos. Só para recordar um fato histórico que é importante. Nem sei se isto alguma vez foi dito. No julgamento do caso Carlos Cardoso, que foi talvez o julgamento mais mediático em Moçambique, o juiz Paulino tinha, digamos, uma equipa de bastidores que chegava até ao Tribunal Supremo. Portanto, a imagem que nós tivemos e que granjeou esta popularidade ao juiz Paulino, de haver chapas juiz Paulino, de haver chapas meritíssimo, mas uma parte do mérito do juiz Paulino foi esta equipa que estava por detrás dele e que acompanhava ao minuto o decorrer do julgamento, porque já estávamos na era dos telemóveis. Aliás, conhecemos o episódio do famoso telefonema que passou uma sessão, interrompeu uma audiência e passou essa audiência para a semana, para o dia seguinte. Para o dia seguinte, acho que foi para a semana. Da Cândida Costa. Sim, acho que não foi para o dia seguinte, foi de sexta para segunda-feira. Sim, era um fim de semana. Depois houve as famosas reuniões na casa da senhora, se não me engano, também na presidência. Enfim, foi cozinhada ali uma solução. Mas isto, não estou a tentar revisitar o caso Carlos Cardoso. Estou simplesmente a dizer que isto reflete os temores do nosso sistema de justiça em relação às fraquezas dos nossos técnicos, e isto também não é um assunto controverso. Portanto, Chang vindo para Moçambique não só tem esta possibilidade de uma parte das questões serem encobertas, como, tecnicamente,
poderá ter mais chances de sair pela porta principal do tribunal. Outra coisa que ainda não está muito bem claro é se Chang, ao aterrar no aeroporto internacional de Maputo ou entrar via São Garcia, vai direto à cadeia ou vai direto para casa. Porque o ministro Chang, até hoje, que é deputado, goza de imunidade parlamentar. Não, eu de facto, não discuti seriamente este assunto com deputados da bancada parlamentar da Frelimo. Mas espanta-me que até hoje o estatuto de deputado de Manuel Chang não foi alterado, não é do meu conhecimento que tenha sido alterado, portanto, ele é um membro do Parlamento, não é do meu conhecimento que tenha sido substituído, e a substituição de um deputado habitualmente é uma substituição administrativa. Presumo que neste momento alguém da RENAM que está a ocupar o lugar da deputada Ivone Soares. E também não sabemos se as faltas foram tomadas em conta ou não, porque o regimento também trata disso. Um determinado número de faltas. Absolutamente. Para além destes aspectos estritamente do foro administrativo, existe a questão mais de fundo, e esta questão é suscetível de levantar uma grande apreensão, que não foi levantada a imunidade. E o argumento de que o fórum onde o deputado Chang deve ser julgado, ou seja, no Tribunal Supremo, ter sido o fórum que tomou a iniciativa de solicitar a prisão preventiva de Manuel Chang, isto não colhe em absoluto, embora digamos, seria bizarro que a mesma instituição que pediu a prisão, depois, por um requerimento de habeas corpus, soltaria. Mas, e aqui entram todas as maquinações, não só de caráter legal, mas também de caráter técnico. Será que não estamos exatamente aqui perante uma trama que foi urdida exatamente neste cenário, com esta coreografia de se dar este toque de legalidade para isentar o deputado Manuel Chang? Porque também, no período que decorreu entre o rebentar do escândalo no princípio de 2016 e os acontecimentos de dezembro de 2018, que culminaram com a prisão de Manuel Chang, a bancada do Partido Frelimo podia ter tomado decisões, até podia ter pedido ao deputado Manuel Chang para sair pela porta do cavalo. Portanto, o deputado está doente, está cansado, quer introduzir sangue novo na bancada, ou seja, havia muitos artifícios para que isto acontecesse. Isto não aconteceu, e também vimos a bancada do Partido Frelimo aprovar a inserção das dívidas na Conta Geral do Estado. Na Conta Geral do Estado. Portanto, há aqui um discurso que não cola, e é legítimo haver este desconforto de que não é totalmente líquido que Manuel Chang aguarde em prisão preventiva o decorrer do processo autónomo, porque, exatamente por causa da sua situação particular na África do Sul, Manuel Chang não faz parte do processo em que existem os 21 arguidos, e há um processo autónomo que corre em paralelo. Detalina Subeva, antiga executiva da Credit Suisse, declarou-se culpada. Esse, Fernando Lima, é um meio caminho para as informações venham, outras informações que não conhecemos venham ao público? Pode ser, porque certamente que ninguém está a assobiar para o ar neste processo. O senhor Jean Bustani, que é o sobrinho de Iskandar Safa,
e que assumia as funções de, chamemos-lhe, diretor comercial da Privinvest, está na cadeia desde o princípio do ano, e já foi colocada em cima da mesa uma proposta de caução de 20 milhões de dólares, e o juiz norte-americano não se comoveu. Também sabemos que no sistema judiciário norte-americano há a negociação das penas, aquilo que agora, usando o termo em voga que vem do brasileiro e da Operação Lava Jato, portanto a delação premiada, certamente que os advogados de Bustani e os procuradores norte-americanos estão sem margem de dúvidas a negociar algo em relação a Jean Bustani, e é por aí que uma parte deste processo vai avançar. Aliás, a primeira sessão do julgamento já está marcada para novembro. Eu acho que até novembro Andrew Pierce e Suljant Singh também poderão viajar para os Estados Unidos. Aliás, tal como explicaram alguns peritos, começa-se habitualmente pelo fundo da pirâmide, e, digamos, o peixe mais pequeno, passa a expressão, era a Deletina Subeva, e, portanto, as pressões vão subindo no sentido de trazerem outras pessoas a tribunal. E sem estar, digamos, a tornar o sistema policial americano num sistema perfeito, mas claramente é um sistema que tem os seus tentáculos em todo o mundo, e nós sabemos que, quer por via legal e muitas vezes por via ilegal, nomeadamente em todos estes processos envolvendo aquilo que os americanos designam de terrorismo, eles vão buscar quem eles acham que são culpados destes crimes, onde eles se encontram, quer seja em países hostis, quer em países aliados. Portanto, violam as fronteiras, violam tratados, violam todas as regras chamadas do Estado Democrático, porque exatamente a legislação que foi passada nos Estados Unidos que permite este tipo de atuação a nível interplanetário. Portanto, em última análise, resta saber se as pessoas envolvidas neste caso querem enfrentar esta perseguição permanente, ou preferem resolver o caso mediante um acordo com as autoridades norte-americanas. Por exemplo, no caso de Deletina, até agora, nesta primeira sessão, o que está em cima da mesa são 200 mil dólares. Ora, com estes milhões todos que são veiculados na acusação, de facto é um saguatezinho muito minúsculo, os tais de 200 mil dólares que ela recebeu. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos ver agora os ecos do Comitê Central da Frelimo, que aconteceu já há algum tempo. Fernando Lima, esta quinta-feira começou a circular nas redes sociais um áudio da intervenção de Oscar Monteiro na última sessão do Comitê Central. Foi esta intervenção que suscitou a reação do presidente Guebuza sobre os tais nhangumeles da vida. Foi importante também termos este outro lado, para termos o quadro mais completo do que efetivamente aconteceu relativamente a este assunto.
Sim, acho que assim, em termos futebolísticos, fica tudo empatado. um igual, e, portanto, vamos também considerar que ambos os áudios são credíveis, uma vez que os próprios autores, diretamente ou indiretamente, não vieram negar a autoria destas declarações. As declarações de Óscar, ou a intervenção de Óscar Monteiro, acaba inclusivamente por ajudar um bocadinho a própria importância da reunião, uma vez que sem estes comentários que se obtiveram a partir do que se passou à porta fechada, a reunião resumiu-se à questão do apoio ao presidente e do apoio ao candidato para outubro, e também do passar ao lado do incidente com Samora Machel Júnior. Eventualmente haverá outras intervenções com a mesma profundidade de Óscar Monteiro. Tivemos e publicámos no Jornal Savana uma intervenção de Castigo Langa muito interessante, em que fala do papel da juventude e da classe média moçambicana no apoio ao Partido Frelimo. Acho que sobretudo a questão da classe média parece-me uma nova abordagem em relação àquilo que deve ser a base de apoio do Partido Frelimo. A intervenção de Óscar Monteiro, para além das questões sobre as dívidas ocultas, e me parece que não houve outra intervenção sobre as dívidas ocultas, levanta outras questões que me parecem também importantes. Estas questões dos privilégios, as questões dos gastos, as questões da austeridade, que já aqui falámos muitas vezes, são muito, a expressão é para inglês ver, ou seja, quando no auge das dívidas ocultas, inclusivamente saíram diretivas em relação aos conselhos coordenadores dos ministérios, em relação às classes executivas dos ministros, dos diretores. Passado uns meses sobre isto, continuamos a ver tudo voltou à normalidade. Os ministros, os embaixadores, os diretores, todos andarem em primeira classe ou em classe executiva. Circularam nas redes sociais os per diems de alguns ministros e diretores que, a serem verdade, são escandalosos. Aliás, nós sabemos que, por exemplo, as presidências abertas eram uma forma de todos estes diretores e ministros que acompanhavam estas viagens poderem reivindicar ajudas de custo, porque exatamente estavam fora do seu gabinete. Estavam fora de Maputo. Portanto, acho que é importante que Óscar Monteiro tenha levantado essas questões. Duvido que alguém vai levar a sério esta questão, mas pelo menos o ex-ministro vai para casa tranquilo de sua consciência, porque enfrentou o ex-presidente, que muita gente acha que é impossível de enfrentar e que pode sofrer consequências por fazer este enfrentamento. E, por outro lado, provocou uma reação que me parece, a mim, muito fraca por parte do antigo chefe de Estado. Ou seja, claramente o antigo presidente não tinha uma intervenção estruturada, foi forçado a fazer esta intervenção pelas perguntas
feitas por Oscar Monteiro, nomeadamente sobre os nhagomeles Da vida. da vida. E a resposta que houve não é de todo convincente, porque, inclusivamente, uma parte daquela resposta está na própria acusação, deduzida na Procuradoria-Geral da República Moçambicana, estabelecendo a relação entre Nhagomel e Ndambi Gabuza em relação a todo este cenário. Portanto, foi importante, é mais uma peça importante para se perceber este puzzle complexo. Faz referência a uma intervenção anterior do presidente Gabuza na outra sessão Do Comitê Central. do Comitê Central, o que significa que agora existe mais um reforço dessa mesma intervenção, em que claramente houve uma casca de banana passada ao atual presidente Filipe Nyusi, e mostra, acabando como comecei, mostra que a sessão do Comitê Central, e Caifadine Manasso nunca nos esclareceu sobre isso, não foi apenas, de facto, uma sessão de ossanas, como, ouvindo todos aqueles distintos membros do Comitê Central, ficámos convencidos que teria sido... Ou de união e coesão, com as palavras mais repetidas. Faz parte das ossanas. Tudo está bem. Tudo está bem lá no Comitê Central, tudo se passa sem sobressaltos, quando ficámos a saber que até as nomeações para a chefia das brigadas eleitorais do Partido Frelimo foram questionadas, e isto levanta outra questão, que é as alterações feitas pelo presidente Nyusi no fim de janeiro, quando passou claramente à ofensiva na questão das dívidas ocultas, e também numa outra dinâmica dentro da própria Comissão Política, porque este refazer das brigadas partidárias foi como que um pequeno grito do Ipiranga do atual presidente em relação a todos estes espartilhos vestidos de membros da Comissão Política do Partido Frelimo. Muito bem, Fernando. Agora vamos ao açúcar refinado. É um tema que até já discutimos nos programas anteriores, mas esta semana o Savana traz uma outra dimensão sobre este problema. Os que sobrevivem da intermediação, que é a distribuidora nacional do açúcar, que compra e distribui aqui internamente, e também várias intervenções de pessoas que estão no setor, que questionam ainda a permanência desta sobretaxa que já discutimos aqui. Bem, é assim, em termos de economia de mercado, tudo que é sobretaxa, tudo que é protecionismo é algo que é visto como uma interferência nas questões de procura e oferta, mas existem outras teorias que não devemos ser ingênuos nestas questões, sobretudo quando os mercados não estão em patamares de igualdade. E claramente, por exemplo, no nosso mercado regional, temos um grande patrão do mercado regional, que é a África do Sul. Depois estamos numa situação em que Moçambique é rodeado por países produtores de açúcar, e que, se não fosse esta cooperação, que aparentemente é uma boa cooperação entre as forças paramilitares da autoridade tributária e o setor do açúcar, muito mais açúcar dos países vizinhos entraria em Moçambique. Mas isto
também, e eu tenho muitos amigos no setor do açúcar que não estão de acordo comigo, porque estas pessoas ficam na poltrona, no sofá, a assistir à situação, não corrigindo as deficiências do circuito produtivo do açúcar moçambicano. Porquê? Porque é que estão tranquilos no sofá? Exatamente por causa do protecionismo e dos preços fixos. Como no passado também ficaram tranquilos e ficaram no sofá, porque uma parte do açúcar produzido em Moçambique tinha mercado garantido na União Europeia e a um preço tabelado à partida. Aliás, não só foram os investimentos do Banco Mundial, como este mercado preferencial e protegido da União Europeia que permitiu este crescimento exponencial do açúcar moçambicano. Temos, por exemplo, para não dizer que todas as sobretaxas são horríveis, mas é mais uma vez uma sobretaxa controversa. Há uma sobretaxa sobre a exportação da castanha em bruto, nomeadamente para a Índia, que é o maior mercado. O governo de Moçambique argumenta que isto é para proteger a indústria nacional e, portanto, para fornecer caju às fábricas moçambicanas. Os exportadores argumentam que eles repassam a sobretaxa que pagam na exportação a quem? Aos produtores, aos vendedores do caju, portanto, aquelas pessoas que vão ao cajueiro apanhar o caju. Portanto, aquilo que os exportadores dizem é, bem, esta sobretaxa acaba por funcionar como uma penalização sobre os produtores, porque nós repassamos a sobretaxa para o elo mais fraco. Agora, a questão do açúcar, e estamos a falar especificamente do açúcar refinado, não do açúcar produzido pelas fábricas moçambicanas, que é habitualmente considerado ou chamado o açúcar castanho. Moçambique, à exceção da fábrica de Marromeu, quase que não produz açúcar branco, e o açúcar produzido refinado em Marromeu não chega e não tem qualidade suficiente para ser consumido extensivamente na indústria das bebidas e alimentos. Então, a questão que me parece aberrante, e infelizmente não vejo opiniões a contrariar esta questão, é a indústria das bebidas e dos alimentos é obrigada a pagar uma sobretaxa sobre o açúcar branco quando o país não produz esse. Ora, isto é contraproducente. Eu vi o argumento do CEO da Compal, da Compal Sumol. Então, a sobretaxa devia ser aplicada aos refrescos da África do Sul. Assim estar-se-ia a proteger a indústria nacional. Ora, aquilo que nós vemos, e isto é uma situação decorrente, inclusivamente, do estabelecimento do livre mercado na SADC, é uma entrada de todos os produtos sul-africanos no mercado, ou seja, os produtores da batata, do tomate, do frango, adorariam ter este protecionismo de fronteira, sobretudo na África do Sul, para que o tomate do Choco e da Moamba e a batata igualmente da mesma proveniência e os frangos tivessem. E isto tem efeitos contraproducentes, porque nós já vimos de quando existem estes protecionismos, como começa a variar o preço do tomate do Choco ou o nosso frango. Ou seja, não somos ingênuos e sabemos que o Brasil e a África do Sul, sobretudo o Brasil, utilizam políticas
altamente agressivas, com subsídios, uma série de armas comerciais para que o frango brasileiro penetre nos mercados internacionais. Mas nós também temos que exigir aos nossos produtores de frango, de rações, portanto, a toda a cadeia de valor no frango, para tornar o frango moçambicano competitivo. Agora, a sobretaxa do açúcar branco é, no meu entender, contraproducente, e a falta dos argumentos que deveriam existir e que aparentemente também recusaram a verter esses mesmos argumentos para o repórter do Savana. Porque eu acho muito interessante que toda esta gente fala nos gabinetes, fala nos fóruns privados. Agora que tinham a possibilidade de dar os seus pontos de vista, quer a Associação dos Produtores de Açúcar, a Central Açucareira, o Ministério das Finanças, o Ministério do Comércio e Indústria, fecharam-se em copas. Mas, eventualmente, daqui a uns dias, podemos ser brindados com um comunicado a dizer que não é bem assim, que há uma manipulação de informação. É assim, a informação, os fluxos de informação têm que funcionar nos dois sentidos. O repórter procura o contraditório, os ministérios, todas as autoridades e os sujeitos envolvidos neste assunto deviam dar a cara. Mas noto que, inclusivamente, uma parte do setor do setor utilizador de açúcar refinado preferiu não dar abertamente a cara, porque exatamente teme por represálias, por afrontar, por vir levantar um problema que não é um problema querido, sobretudo para o Ministério da Indústria e Energia. Depois, com esses números, no mercado internacional o preço está a 323 a tonelada, a sobretaxa mantém-se em 932, e quando é vendido o nacional aqui a $750. São números absurdos completamente. Francisco, a questão de fundo é mais grave do que apenas o açúcar refinado. O açúcar refinado, espero eu, o problema vai ser um não problema, em princípio, lá para outubro, novembro, quando a fábrica de Chinavan finalmente, e depois de após um ano da inauguração formal, começar a produzir o açúcar branco. Mas a questão de fundo é que há uma grave crise no açúcar, na produção do açúcar, há uma grave crise decorrente dos preços dos preços internacionais do açúcar, há uma grave crise decorrente dos próprios problemas internos do gigante sul-africano Tongaat Hulett, e Moçambique tem aqui a Tongaat Hulett e tem a Ilovo também. Portanto, está muito dependente, ou está muito exposta à atual crise na Tongaat Hulett. E depois o drama, e este é que é o drama fundamental, a indústria do açúcar é uma grande empregadora de mão de obra rural em Moçambique. Se é declarada a crise, se as açucareiras começarem a fazer despedimentos, há graves problemas em termos de renda e de renda para a mão de obra sazonal que esta indústria emprega, quer no sul, quer no centro de Moçambique. Vamos fechar falando com a África do Sul. Depois de ter sido eleito quarta-feira no Parlamento, Ramaphosa toma posse amanhã, sábado, mas a sua primeira intervenção no Parlamento após a eleição prometeu ser um chefe de Estado em busca de consensos, mas não hesitará em tomar decisões difíceis, mesmo se forem contra grupos de interesse. Os Guptas da vida foram com Zuma. Tudo indica que sim, não só os Guptas vão ficar a consolar-se com Zuma, como Ramaphosa promete grandes alterações em termos de governo, porque este vai ser exatamente o primeiro mandato a sério de Cyril Ramaphosa, uma vez que
o anterior mandato apanhou o comboio em andamento. O Conselho Executivo teve que fazer as conciliações que teve que fazer e, portanto, digamos que neste novo governo ele tem as mãos livres. De qualquer forma, parece que vai estender o ramo de oliveira a Nkosazana Zuma, que foi a sua grande oponente no último Conselho Executivo. Aliás, esteve à beira de ganhar e analistas sul-africanos colocam Nkosazana Zuma para a vice-presidência. Ela possivelmente vai ser a vice-presidente, embora exista a possibilidade de Lindiwe Zulu ser também vice-presidente. A Naledi Pandor, que é a atual ministra da Educação, do Ensino Superior, também pode ser escolhida para vice-presidente, e o tesoureiro do ANC da província de Gauteng, Paul Mashatile. O governo vai ser muito mais pequeno. A África do Sul é considerado um dos maiores governos do mundo em todas as estatísticas. Jacob Zuma conseguiu elevar à posição de ministro e vice-ministro 72 titulares de cargos políticos. Portanto, vão haver muitos ministérios que vão ser aglutinados, vão quase deixar de existir as posições de vice-ministro. Portanto, estima-se que vai haver um governo de 26 ministérios, com um ou dois vices, nomeadamente nos negócios estrangeiros e nas finanças. E a presidência vai, de facto, ser o grande centro do poder e do governo. Ou seja, vai haver um grande reforço da presidência sul-africana ao estilo norte-americano. Ou seja, o mini-governo está um gabinete forte na própria presidência da República. É pelo menos assim que está a ser concebido o novo governo sul-africano. De qualquer forma, as prioridades de Cyril Ramaphosa, para além das conciliações que terá que haver entre as facções, entre o próprio EFF, lembremos o discurso de Malema, que disse que este não é o parlamento dos Oppenheimers e dos Ruperts. Quem foi eleito foi o senhor. Foi o senhor, e o Ramaphosa deu-lhe um grande abraço no fim da sessão de impulsamento, mas há um problema incontornável, que é o grande desemprego, e isso fez duplicar a bancada parlamentar do EFF, e o investimento externo. Portanto, Ramaphosa também tem que tratar com pinças todas as questões em relação aos chamados capitães de indústria, e à questão muito sensível da terra, e não pode, de modo algum, fazer a agenda do EFF, ou seja, nacionalização da terra sem compensação. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos a decisão de Pretória de extraditar Manuel Schenck para Moçambique. Este foi o principal tema deste programa. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.